Olá! Hoje eu estava lendo o terceiro capítulo do Tantra Suprema Compreensão e aconteceu um insight para mim. Um insight que eu estava procurando, eu estava sentindo que eu precisava de um insight, eu estava numa situação de mágoa, há alguns dias eu estou numa situação de mágoa e eu não estou alimentando essa mágoa. E normalmente, quando eu não alimento, ela acaba se dissolvendo, mas eu estava achando estranho. Não estava se dissolvendo, a coisa estava se arrastando. E ao ler este capítulo, em determinado ponto, veio o insight que eu estava esperando. Eu vou falar sobre que insight foi esse, qual que foi o momento da leitura. É um capítulo também que eu sinto como uma referência para a minha vida. Eu não lembrava dele, mas ao ler novamente, eu percebo que meu rumo segue mesmo o que esse capítulo aponta. Porque o Osho tem centenas de livros. Então, não é tudo que eu me identifico, mas, incrivelmente, está batendo, capítulo por capítulo, as diretrizes que eu tomo para a minha vida nesse capítulo. Champak, está preparado para essa fala tão importante? Nisargan, eu sinto assim, esse capítulo, como o capítulo anterior, como outras fontes que a gente recorre, né, tanto de livro como de vídeo, do Osho, sempre traz uma luz, né? E como ele diz, aonde chega a luz, as trevas desaparecem, né? Essa é a tônica do livro, né? Ele Aham. começa falando de trevas, ele começa falando, ele dá a definição de treva, parece algo meio teórico, mas depois a gente vai entender a metáfora. Na verdade, não é metáfora, né? Quase que não é metáfora. Uhum. Ele coloca, por exemplo, a mágoa, a raiva, a angústia, a ansiedade como trevas. E ele fala algo tão magistral: as trevas não existem. Eu tenho aqui o texto que eu até copiei, mas acho que talvez nem precise ler. As trevas não existem. Veja bem, as trevas não existem. Elas são simplesmente a ausência de luz. Reportando isso para essas emoções humanas, os sentimentos humanos, como raiva, cólera, a mágoa que eu estava sentindo, elas são a ausência de luz, elas são a ausência. Luz é uma metáfora, ele fala muito sobre metáfora nesse livro, né? Uhum. Mas no final do capítulo ele fala muito de metáfora. Luz é uma metáfora que cada um entende como quer. Eu entendo luz como consciência, percepção do que está rolando, né? Tal qual é, sem distorções. Então, uma vez que haja isso, que é a luz, a treva desaparece. E é incrível como isso é verdade, né? Eu vou falar daqui a pouco o que eu estava lendo que dissolveu a minha mágoa, mas esse é um dos aspectos aí da treva, que é algo que eu nunca tinha pensado. Já tinha pensado que treva não existe? Nisargan, eu acho que assim essa metáfora, né, ela se espalha para porção de coisa, né? Em temas que a gente já abordou aqui, de relacionamento, de religiões, de política, né? Quando a gente se abre para perceber a realidade, a percepção do que é real, né? A gente sai fora da, das imaginações, das projeções da mente da gente, né? Aquilo que a gente acha que é, Porque aquela suposição disso e daquilo, e a gente se permite ter a percepção do que é real. E aí, o Nisargan, eu vejo assim, é, no tema anterior que a gente abordou, na vez passada, o Osho enfatiza muito que, assim, isso é muito bonito de se falar, né? O desafio é trazer isso para a experiência, é para experimentar isso, né? E assim,
experimentar isso passa pela meditação, né? O processo de meditação é esse processo de se tornar consciente, perceptivo, né? Tá atento ao aqui e agora. Então, quando a gente consegue fazer essa limpeza na cabeça da gente desses pensamentos, dessas ideias, de conceitos, de crenças, a gente consegue dar uma limpada, né? Eu sinto que assim isso é quando a luz chega, né? A chama se acende, né? E aí a gente consegue ver as coisas como são, né? E dá para entender, dentro desse capítulo, ele aborda muito a diferença entre moralidade e religiosidade. E ele compara a moralidade como é uma mobilização humana para combater a treva diretamente. Eu combato a cólera, eu combato a ganância, eu combato a desonestidade. Isso foi tão impregnado na gente, você estava falando que a gente tem que pôr em prática, né? Não é só concordar. Mas como o condicionamento nosso foi muito em cima da moralidade, realmente a gente viver algo diferente, uma outra proposta, é um desafio enorme. Porque o meu condicionamento foi combater tudo isso, ganância. Agora, o que o Osho fala? A religiosidade é você atuar na treva indiretamente, nunca diretamente. A moralidade é diretamente. Veja a diferença do Osho em relação a outras posições, talvez a todas as outras posições, 99% das posições religiosas ou espiritualistas, né, que combater a treva. Hoje fala, não, esquece a treva. Foi aí que eu tive a sacação, sabe, do insight. Eu tava preocupado com a treva. Eu estava preocupado com a inconsciência que rolou comigo, que rolou com a outra pessoa, daí a mágoa. Mas eu estava em cima da treva. Eu não estava confiando na luz da consciência. E eu estava dando uma proporção à treva muito grande. Eu falei, pô, aí ele fala uma coisa: se você tem uma casa fechada por 100 anos, na escuridão, você não precisa de 100 anos para trazer a luz. Essa foi a sacada que me deu o insight. Você não precisa de 100 anos para trazer a luz. Você pode trazer a luz em um instante. E naquele instante a treva se vai. Então, para que valorizar tanto a treva se eu posso trazer a luz agora? E essa é a minha responsabilidade. É a minha capacidade de trazer consciência para a situação. Claro que numa situação a dois tem dois lados, o outro também. Mas como a gente falou no capítulo 2, os comentários, a nossa presença contagia. Né? Se eu estou presente, eu tendo a desencadear a presença das outras pessoas. Então, é uma confiança na própria presença que vai fazer com que a casa clareie, sem precisar esperar 100 anos, como ficou 100 anos na escuridão. Aí traz uma confiança para quem sabe o que é essa luz, né? Agora, a maioria das pessoas talvez não saiba exatamente o que é isso na prática. Unisargan, eu vejo aí essa, assim, a moralidade, né? Quer dizer, o que a moral diz, né? O que nos foi ensinado, né? Através das religiões organizadas, as várias religiões, né? É assim, combata a cobiça, combata a avareza, né? Não faça maldade, não deseje mal ao outro, não faça isso. Então, é todo um combate e você tem que se controlar para você não ter ciúme, você se controlar para você não ter essa atitude. Então, é essa briga que a pessoa passa, né? Então, eu era pequeno lá, então eu ia lá no padre confessar toda semana, cara, era difícil, porque toda semana eu caía em tentação novamente. Então tinha de novo trabalhar. Então essa é a chave que o Osho ele desmonta, né? Que eu acho assim, eu acho fantástico isso realmente. Quer dizer, você não tem que trabalhar contra a raiva, contra a ganância, contra a luxúria, contra a avidez.
Não, você é, se abre para essa percepção da realidade, do que é real. Trazer a luz, E né? traz à luz. Inclusive, Ulisses Sargan, uma série de coisas que a moral condena, você trazendo à luz, você fala, mas isso não tem problema também. É, Nem tudo que a moral combate, que condena, entendeu? Porque aí você começa a perceber aquilo que é fácil, aquilo que é mais simples, aquilo que é mais natural em você, e você começa a aceitar uma série de coisas também, é. né? É um outro caminho, É né? outro caminho. Uma outra proposta, é ousada, eu sinto como ousada, porque a moralidade, a meu ver, tem uma função, a moralidade tem uma função social, né? Ela tem uma função de não trazer muita bagunça. Agora, nós estamos num momento histórico que é possível passar para uma outra fase, né, que a moral natural ela desabroche de dentro a partir da consciência. Né? Então, a gente até comentou sobre isso, eu acho, em algum momento anterior, em outro showcast. Vai ter um momento de transição aí, né? Porque você está deixando a moral, mas você não se enraizou na presença ainda. Mas se não tiver esse momento, a gente vai ficar sempre nessa obrigação e nunca vai acender a luz. É preciso ousar. Tem um texto do Osho assim que eu considero precioso, que está nesse livro. Eu gostaria de ler, porque aí fica um pouco fora da nossa fala, né? E mostra a redondeza do que ele fala. É claro que eu mudei um pouco a tradução para tornar a coisa mais redonda, mas a tradução ela está bem fiel, né, ao que realmente foi dito, só que de uma maneira mais transmissível. Olha aqui, ó, é o que nós estamos falando. Não lhe imponho nenhuma disciplina, não lhe digo faça isso e não faça aquilo. Minha forma de disciplina é muito simples. Ela consiste em fazer o que você quiser, mas fazê-lo com plena consciência. Tem aquela frase como é que chama aquele cantor lá? Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa faça o que tu queres, pois é tudo da lei, é a metade da história. O Osho está falando. A minha disciplina consiste em fazer o que você quiser, mas aí tem a segunda parte, mas fazê-lo com plena consciência. Aí ele continua. Quando você estiver caminhando, fique atento. Cada passo deve ser dado com plena consciência. Quando você estiver comendo, coma com plena atenção. Aí entra um outro aspecto que é delicado. Algumas pessoas não vão gostar muito de ouvir isso. Coma o que você quiser, mas com plena consciência do que você está comendo. E depressa perceberá que se tornou impossível fazer certas coisas. Por exemplo, mantendo-se plenamente consciente, é impossível comer carne. Aí que é um ponto delicado. Eu concordo plenamente, Uhum. mas muita gente não quer ouvir isso. Eu vou Uhum. repetir. Mantendo-se plenamente consciente, é impossível comer carne. Ele continua. Se você estiver realmente atento, realmente presente, é impossível deixar de perceber a crueldade por trás desse ato. Como você pode ser conivente com tamanha brutalidade só para saciar o paladar? Comer carne se torna simplesmente impossível. Agora vem a outra parte, que esse é o Osho. Mas não tome isso uma imposição. Seria falso se fosse uma imposição. Se você for um ladrão e se impor a não ser, continuará a sê-lo, pois encontrará formas sutis de roubar. Não, a religiosidade não pode ser imposta. A moralidade pode ser imposta. E por isso cria hipócritas, rostos falsos.
A religiosidade cria seres autênticos. Torne-se simplesmente mais consciente e coisas começarão a acontecer, a se modificar. Alinhe-se com a luz da presença e as trevas desaparecerão. Eu não sei de vocês, mas eu acho isso brilhante. Uhum. Eu tinha separado isso aí também para comentar. Eu acho que É o resumo dos resumos, né, meu? é. Traz a consciência, as coisas mudam por si, né? Não imponha, confie, alimente o que deve ser alimentado, que é a consciência. Uhum. Ouse ser diferente. Ô, Nisargan, eu vejo assim, é um caminho fora da moralidade, né? É Claro, fora do que a gente está vendo, né? fora da A gente, rota. a gente sai daqui onde nós estamos e entramos na rua, entendeu? Vão circular no meio das pessoas, as pessoas estão vivendo sob um conjunto de crenças, uma série de conceitos e preconceitos, né? E assim, a gente vê assim como que essa fala do Osho traz para uma simplicidade, para uma coisa natural, e a gente fala, cara, como é difícil isso, né? É como você É, falou, a gente vive uma época ainda que a moralidade é importante, né? sim. A lei é importante, Claro, né? ainda Igual é. assim, o hoje fala assim, quer dizer, uma sociedade perfeita, um mundo perfeito, ele não vai ter juiz, não vai ter lei, não vai ter tribunais, mas Bispo, hoje a gente precisa dos tribunais, nós é, precisamos dos advogados para nos é, proteger, inclusive, nós porque, estamos, não é? claro, claro, nós estamos programando uma fala nossa para comentar sobre aquele documentário Wild Wild Country. Uhum. E aí, mas isso está servindo de base. Por que que o Osho foi tão odiado? Porque Exatamente. ele se posicionava contra uma outra dimensão de ser, que era totalmente contra o que toda aquele pessoal, os vizinhos, né, de Rajneeshpuram estavam. O barato deles era completamente outro, né? Era outra história. Jamais eles poderiam entender, jamais eles poderiam aceitar, jamais eles poderiam acolher. Eles só poderiam ter repulsa, ódio, né? E aí criou todo um conflito. Mas a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso. Eu queria só comentar uma coisa, que eu não vou citar nomes, mas me falaram. E, Sargão, o que, que você acha do fulano de tal sendo médium do Osho? Tá? Não foi o Hélio Couto, não, que ele também fala que é médium do Osho. Eu não, nem vou entrar nesse detalhe, mas tem um outro cara que fala o que, que você acha, né? Então eu fui assistir um vídeo desse cara que supostamente está sendo médium do Osho, né? Então ele começou a falar bacana, né? O que, que ele fala é legal, é uma visão meio espírita, né? Então tem espíritos de treva, umbral, o cara morre, o que, que acontece? Não era a praia do Osho, nunca foi. Mas até aí tudo bem, né? Não dá para dizer, de repente faz parte de falar sobre isso. Mas aí quando o cara começou a falar, sendo Osho, de moralidade, sabe? Ele começou a incitar a moralidade tal qual nós conhecemos tradicionalmente. Eu falei, pô, esse cara não tem nada a ver com Osho. Primeiro, a linguagem nunca era do Osho, o assunto nunca era do Osho, né? O Osho aborda ele aborda, acho que pós-graduação, e o cara ainda estava no ensino médio, né? A meu ver, pelo menos, desculpa, Uhum. mas quando ele incita a moralidade, eu falei, puta, meu, não entende nada. Agora, o cara que chega e fala que está sendo médio, primeiro, ele não conhece nada do Osho. Quem está assistindo e me pergunta, você acha que ele realmente está sendo Osho? A própria pessoa que me perguntou podia tirar essa conclusão, ela não precisava perguntar para mim. Uhum. Se ela conhece o Osho, ela vai ver que não é, né? E assim vai, né? Então, é um critério, é um diferencial, né?
Nissargão, mas aí tem um montão de pessoas, quer dizer, eu não sei de quem se trata, mas tem um montão de pessoas que são aquelas pessoas que veem uma frase linda do Osho e fala, eu adoro o Osho, ele pensa como eu. Então, se você for acompanhar a pessoa, de repente, comete barbaridades no dia a dia, mas quando ela lê uma frase do Osho, ela fala, isso é tudo que eu penso, eu sou igual ao Osho, entendeu? Eu Aham. sou assim, porque isso e isso. Então, isso é possível. Uma outra coisa que eu ia comentar, Unisargan, é que me lembrei de uma coisa que eu já citei outro dia, né, de um amigo meu lá atrás que falou comigo, cara, você está entrando nessa história do Osho, cuidado, porque isso aí é um caminho sem volta. E é um caminho sem volta porque a partir do momento que você tem esses insights, você tem esses cliques assim, de perceber essa diferença entre o que a moralidade manda você fazer, né? E a dica que o Osho te dá para você se abrir, para você acender a chama dentro de você, é uma diferença tão grande. Né? É assim, parece que você está falando grego para uma pessoa dessa de fora, né? Porque é um caminho totalmente diferente. Então É, a pessoa se assusta e o cara. Aí quando você entra nisso e você realmente se abraça e entende, cara, você só quer aprofundar dentro disso e fala, cara, até onde isso vai? Eu quero ver mais. Eu quero claro. caminhar mais dentro disso. Nossa, é uma delícia. Entendeu? Eu quero entrar mais. É uma Então, delícia. A nessa gente... hora, é um caminho sem volta, realmente. Né? Não. Quando você saboreia, né, o que que é essa transformação desencadeada pela consciência, você fica Uhum. encantado. A questão que surge, né, é o quanto a pessoa fica só na quebra da moralidade e não passa para a sintonia com a luz, justificando-se que foi uma mensagem do Osho. Por isso que não é só o que o Raul Seixas fala, isso é muito importante. Uhum. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não é só isso, a gente tem que entender que não é só isso. Se o cara não entende, ele vai ficar mais, na minha opinião, ele vai ficar mais no lamaçal do que ele já estava. Então o perigo é de você quebrar uma estrutura tradicional e o perigo é você não entender e você se embananar mais ainda. Então, na minha opinião, sem falsa modéstia, mas o cara tem que ter uma visão muito aberta para entender o todo do que ele está falando. Porque senão ele acaba se confundindo, se enganando a si mesmo. E quando você estava falando que o cara viu uma frase do Osho e fala que bonito, né? É porque o cara não viu tudo, né? Uhum. Meu pai, sabe? Meu pai, ele começou a ler Osho, quando ele era Uhum. vivo, né? Aí ele começou a ficar muito empolgado. Meu pai já lia Krishnamurti, sabe? Ele tinha Uhum. dezenas de livros de Krishnamurti. Mas ele começou a ler Osho e ele ficou empolgadíssimo. E eu fiquei quieto, porque eu falei, ele não viu tudo do Osho. Aí quando ele começou a ver a polêmica, né, essa afronta ao sistema, né, à moralidade, à religião, esse exemplificar, essa ousadia de romper, aí pronto, já era. Demônio. Tem uma frase de alguém aí, nunca mais leu Osho. Totalmente compreensível, é muito para ele, né? Uhum. Perceber isso em prática, né? Essa ousadia em prática. Aí tem uma frase de alguém que eu achei fantástica nos comentários dos vídeos: Osho sem polêmica não é Osho. Não, não é verdade? Uhum. Exatamente. E aí tá, se você quer passar o Osho sem polêmica, né, eu não sei, se você quer passar só as frases não polêmicas, você não está passando o Osho. Teve uma vez, deixa eu me estender um pouquinho só, eu já acabo. Nós trabalhamos juntos, né, Champagne? Uhum. Como divulgando vídeos do Osho que eu traduzi, eu pegava a tradução de alguém
E a gente colocava, vendia nesses vídeos, era algo raro, não tinha YouTube na época, né, meu? Aham. E aí eu peguei um vídeo do Osho super polêmico e eu falei, eu acho que o Champaque não vai gostar disso. Eu traduzi esse livro. Eu acho que você não gostou na época, Champaque, que era Osho, o Guru do Sexo, em que Aham. ele detona Jesus, né? Polemicamente, né? Ele não é que ele detona Jesus, até que nesse vídeo ele fala: eu não estou falando de Jesus. Ele foi bonzinho, né? Em esclarecer, eu não ele está detonando Jesus. Mas aí ele fala: eu não estou falando de Jesus, eu estou falando sobre a sua crença sobre Jesus. E aí, pá! Aham. Então, esse vídeo, não sei se você lembra disso, você aceitou, acolheu bem a minha escolha, não? Ah, eu nem lembro direito, não, Sargão. Ah, Eu nem lembro direito. Eu lembro que teve uma conversa a respeito. Eu lembro. Eu lembro que suscitou uma conversa sobre a oportunidade ou não, se era. Eu lembro que a gente conversou é. alguma coisa. Então, e assim, é muito difícil. Eu acho que se não tiver um preparo, ao mesmo tempo, o Osho sem polêmica não é Osho, mas o cara precisa ter um certo preparo para ouvir as polêmicas do Osho, porque senão ele já sai correndo de cara. Com um determinado preparo, é possível que ele acolha. Meu pai teve o preparo, só que ele não teve a condição de entender de uma forma mais ampla. Mas às vezes a pessoa poderia. Eu me lembro que uma vez eu estava ensinando umas meditações para um pessoal e de repente eu pus esse vídeo para eles assistirem, sabe? Adivinha o que aconteceu? Nunca mais voltaram. Eu acho que eu pus na hora errada. Aham, Eu não estou criticando eles, eu acho que eu tenho um respeito por eles, aham. pelo condicionamento que eles tiveram, né? E Tá, eu é. tive. É preciso ter essa compreensão também, né? O Nisargan, aí cai naquela situação das religiões organizadas, né? Que as pessoas pegam os ensinamentos, as dicas, os toques de um determinado místico iluminado, né? E transformam aquilo, organizam aquilo com interesses políticos, com coisas desse tipo, né? Se você procurar assim a história da Igreja Católica, por exemplo, com todo o respeito, né, que mereça, como é que ela foi constituída, como que ela foi organizada, como que teve lá o imperador romano que se reuniu, como que foi a discussão, como que foi absorvido, introduzido uma série de coisas da religião pagã romana primitiva dentro juntou com o cristianismo para criar coisas como noivado, como, né, a própria data de nascimento de Jesus, como é que foi definido isso. Então você começa a ver que assim tem tanta coisa que você fala, cara, mas a mensagem do cara, né, 400 e tantos anos antes dessa arrumação, desse arranjo, né, um determinado momento decidiu-se que o sacerdote não poderia casar, então adota-se o celibato. Em determinado momento decide-se que o Papa é infalível. Então, quer dizer, são coisas que os homens, nos seus interesses, nas suas conclusões, foram adotando. E isso é em todas as religiões. Em todas as religiões são desse jeito. E É, as pessoas entram dentro disso, né? E, assim, em todas as religiões, os mentores espirituais, eles são os intermediários para Deus. E é, as pessoas entram ali dentro para receber aquilo como a verdade. Né? Então, é difícil quando chega uma mensagem dessa do Osho, que é para você ir direto na luz que está dentro, que a fonte está dentro de você, que é questão de consciência, é questão de você parar e aguçar essa percepção sua. Quer dizer, isso aqui choca tudo. é, Então as pessoas se levantam, as pessoas saem correndo. Isso aí é é. coisa do diabo. E É o outra, anticristo que chegou. claro, porque para você chegar na sua própria luz, você tem que dissolver as suas crenças.
Pois é. Porque não é através delas que você vai chegar na luz, é pela experiência. E a gente está agarrado na crença. E o Osho é especialista em detonar crença, né? Então ele fez um trabalho muito assim básico, um trabalho grosseiro, um trabalho difícil. Ele abriu a trilha de ter a ousadia de quebrar a crença e falar, não é através da crença que você vai chegar à experiência no estado crístico. Mas essa quebra de crença é que é o problema. A maioria das pessoas não aceitam isso, né? Não podem aceitar isso. O condicionamento ele está num nível tão intenso que não é possível. Não é nem culpa delas. É impossível. E algumas pessoas, a crença está um pouco possível, ela está dissolvível. Aí o Osho faz o trabalho dele. Mas é uma minoria, na verdade, que deixa de se agarrar às crenças, né? Uhum. Tem um ponto desse livro, assim, que também eu achei, desse capítulo, que eu achei bastante importante, que é uma noção de karma, né? O karma é uma sucessão de manifestações das trevas cagadas que nós fizemos ao longo dessa vida, ou possivelmente de outras, e que o karma dá a ideia de que você precisa pagar o karma. E esse é um conceito assim, é um conceito interessante da gente abordar, porque o espiritismo traz muito isso, e é uma coisa que está um pouco na nossa cultura, essa ideia. E o Osho apresenta, ele fala assim, todo esse karma veio através da treva, isto é, veio através da ausência de luz, isto é, veio através da inconsciência. Você não precisa resolver as trevas ou pagar o karma, você precisa trazer a luz. Então, um momento de luz, ele é o suficiente para dissolver todos os karmas, se você tiver a luz de fato. Só que, do jeito que ele fala, dá uma ideia de que você, tendo a luz, você já está na boa, sabe? Você já está quase que iluminado. Do jeito que ele coloca no livro, pelo menos a impressão que eu dei, que eu tive, é que você trazendo a luz, resolveu tudo. Mas é um pisca-pisca. No começo é só escuridão. E eu acho que a gente tem que entender que é um pisca-pisca. Uma hora vem um pouquinho de luz, depois apaga. Depois vem mais um pouquinho, mantém mais um pouquinho, depois apaga. Então, eu sinto muito importante a gente não ter expectativa de que tem que ter a luz permanente, contínua e absoluta para você ficar feliz e satisfeito com o teu processo. Todo momento de luz, por menor que seja, agora, por exemplo, se nós estivermos um pouco na luz, porque a luz não é algo lá, a luz é algo aqui. A luz é a consciência agora, desse momento. Se a gente tiver um pouco reconhecendo essa luz de consciência agora, já é momento, já é motivo da gente estar feliz e celebrar, mesmo que ela não for permanente, mesmo que daqui a pouco vai entrar um monte de pensamentos. Mas se eu reconheço nesse momento, eu estou um pouco consciente, eu estou atento, claramente eu reconheço, pronto, isso vai ganhando corpo, vai ganhando continuidade aos poucos. O que eu estou querendo falar é que se você espera a luz permanente e plena, você nunca vai chegar, porque você não qualifica a pequena luz que você tem agora. E para você chegar nessa luz permanente, você tem que ir qualificando, valorizando, celebrando, comemorando a luz pequena que você tem nesse momento, nesse momento, nesse momento. Não sei se você sente assim também. É o caminho, né, Unisargam? É o caminho, né? Então, é um caminhar, né? E eu vejo importante nisso aquilo que foi assim a última palavra de Buda, né? Que foi o Samasati, né? Que é lembre-se, né? Recorde-se, né? E que nesse capítulo, inclusive, hoje fala sobre isso, sobre esse chamamento que a gente deve manter aceso dentro da gente,
exatamente porque a gente tropeça por causa desse pisca-pisca, né? A gente trazer sempre essa história do lembrar-se, lembrar-se. Não é? Quer dizer, você vai lembrar muitas vezes, porque a gente cai, a toda hora a gente cai, toda hora a gente escorrega, toda hora a gente cai na inconsciência. Mas, assim, se a gente tem esse norte dentro da gente, tem um avisozinho lá dentro da gente, né? Que é o lembre-se, né? Que é o recorda-se, né? Aham. Recorde-se, né? E traga de novo essa lembrança para você, lembrança de quem você é, né? De quem você é. Né? Aí, Aham. até o pessoal, até mais ligado ao budismo, fala muito, é o que você é antes de tudo, né? É o Aham. que você era lá atrás. Quer dizer, antes do condicionamento, antes de receber os conceitos e preconceitos e toda essa carga de crença, o que originalmente você é, quer dizer, na sua pureza. É lembrar que é exatamente a mesma coisa, no fundo, né, que a gente está É. dizendo. Né? É. Trazer E, consciência, essa percepção, e você se soltar dessas amarras que tudo compõe o ego nosso, né? Tudo compõe o ego, né? é. Lembrando o que a gente falou no outro vídeo sobre o Tantra, né, que foi que nós somos o que é permanente, que é o próprio fenômeno de estar consciente. Ele fala nesse livro, eu acho interessante eu dar uma pincelada, e depois me lembrou um poema, sabe, que eu acho que não é do Osho, eu não sei se é um mexicano, mas que representa muito o que o Osho fala nesse capítulo em um momento. O Osho comenta, cada vez mais, seja a testemunha. Uhum. Ele fala que sempre tem um observador sobre o que acontece. Então, ele comenta, deve haver uma testemunha que permanece a seu lado, que sempre fica de lado, observando. Bom, eu vou falar o poema, porque eu sou apaixonado por esse poema. É do Juan Ramón Jiménez. O Osho falou, seja uma testemunha que permanece ao seu lado, que fica sempre de lado, observando. O poema. Eu não sou eu sou este que caminha a meu lado, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará em pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu sou este que caminha a meu lado. É Lindo isso aí. isso, hein, Nisarga? É bonito, né? Muito bonito, né? Nossa. Muito bonito, assim. E é aquilo que o Osho também diz, né? Que muitas vezes você tem que recorrer a um poema, a uma linguagem Isso. poética, para poder dizer essas coisas que não se expressam, né? Você não É, consegue exprimir pela lógica, entendeu? Dar uma explicação lógica com base na ciência em cima disso que foi dito. E é, a gente consegue sentir que aqui dentro a verdade desse poema, né? é. Antes que me peçam, eu vou colocar na descrição desse vídeo esse Uhum. poema. Muito bonito. Então tá, combinado, prometo. E aí, Champaque? Assim, para mim, Ah, eu sou muito grato, deixa eu só frisar, sabe? Eu sou uhum. muito grato mesmo, sabe? Dessa experiência, porque realmente eu estava com esse problema, esse insight veio, e para mim, ter esse insight que eu tive, de não valorizar a treva e confiar na luz, sabe? Mudou completamente a minha visão que eu estava tendo numa situação real que eu estou vivendo, difícil, e que eu tenho certeza absoluta que o direcionamento que eu vou dar para a situação, em cima desse insight, vai ser completamente diferente se eu não tivesse esse insight. Uhum. Então, o que nós estamos fazendo, assim, de fazer essa leitura, de tentar assimilar, para mim está sendo bastante rico, mais do que uma leitura assim simples, é uma leitura
É uma leitura que a gente está buscando a inspiração, né? Não é uma leitura, é uma abertura, né? Unissagan, e eu acho que é muito bacana a gente ainda realçar cada vez mais, né? Quer dizer, nós não estamos aqui como mensageiros da verdade, como porta-voz disso ou daquilo, né? Nós estamos num processo, né? E se nós estamos no processo, a gente tropeça, a gente escorrega, né? A gente procura se lembrar, né? É. Uma coisa que eu queria comentar, antes que a gente encerre, é o que o Osho fala a respeito das metáforas, né? Da importância de se saber que são metáforas, né? Porque as pessoas podem, assim, eu não vou, eu não quero julgar, porque eu já julguei situações próximas disso e hoje eu acho que eu pisei na bola, tá? Mas uma vez a gente estava conduzindo um trabalho na UNB em Brasília, e era uma semana universitária, alguma coisa, e pediram para a gente ir lá conduzir umas meditações. Então a gente reuniu um grupo de pessoas, a gente estava conduzindo uma meditação, uma técnica de meditação do Osho, e uma pessoa falou que foi demais, porque ela olhou para a cabeça das pessoas e viu levantando uma chama na cabeça de cada um. Então, assim, é, eu não sei o que essa pessoa pode ter visto, entendeu? Mas, assim, há muita possibilidade das pessoas supostamente virem coisas irreais, entendeu? Reais, você falou? Irreais, Aham. não verdadeiras, né? Que são projeções delas, que são imaginações que elas têm em cima de determinadas coisas, Que são né? metáforas, na verdade. E são metáforas, né? É o apontar para a Lua, né? Aquilo que hoje fala, né? Em vez de você estar olhando para a Lua, você fixa no dedo, porque, né? É. Então, esse é um aspecto que eu acho que é interessante, que eu acho que merece essa atenção da gente nessa Não abordagem merece, nossa, né? merece. E eu sinto assim, Champac, pela minha impressão, acontece sim, né, de pessoas visualizarem. E aí o Osho comenta aí que quando um cara fazia isso para o Ouspensky, né, o Ouspensky mandava o cara calar a boca de cara, né? Ele falava, imagina zone, imagina zone. Aí o pessoal fala, o que é imagina zone? É a doença da imaginação. Porque você está achando que você tem que ver, porque se você ver, você é superior, você tem uma percepção maior, mas que você não percebe que isso foi criação sua, não foi real. Então, assim, existe uma probabilidade muito grande de ser irreal mesmo. Mas eu acho difícil a gente generalizar. Uhum. Eu acho que é possível haver uma percepção de algo real que não é algo normalmente percebido. Então, a distinção quem tem que fazer é a própria pessoa, eu acho. Talvez a gente possa, dependendo da situação, falar, olha, pode ser que seja, pode ser que não, veja se é ou não é. Uhum. Mas o ponto, sendo ou não sendo, a maioria, repetindo, a maioria das vezes eu acredito realmente que não é, mas eu não posso descartar que às vezes é. Mas sendo, dane-se, Uhum. porque não é isso que importa. E aí volta a grandiosidade do Osho nesse capítulo, que é algo que me orienta. Quem acompanha os meus vídeos individual no YouTube vai saber que eu tenho falado muito que o que importa é saber se eu estou presente ou não, se eu estou consciente ou não, e não a experiência. E não o que eu estou percebendo. Se é verdadeiro ou não, né? Vamos supor, o que importa? Eu estou realmente com clareza de que a consciência está desperta, eu estou atentivo. É isso que importa. Não se é uma luz verdadeira ou não. Aí o cara fica focado na experiência. Olha uma frase, Uhum. o Osho fala nesse Ele capítulo. fala. Uhum. Eu vou ler aqui, é bem curtinho dessa vez. Fique atento na testemunha.
e não nas experiências. E para mim isso é óbvio. Uhum. É óbvio, mas eu posso escorregar também. Uhum. Não, com certeza. Não, com certeza. Você tá lá meditando e, de repente, você tem uma sensação de uma coisa que você viajou assim e tal. Então, assim, a grande coisa não é essa sensação, não, é eu estar presente. Eu Eu estar reconheço que presente. eu estou Eu reconheço. observando, eu estou Exatamente. observando de uma forma silenciosa, eu estou neutro, eu estou perceptivo, eu estou observando os julgamentos que surgem a partir dessa experiência. Tem aquele filme do O Pequeno Buda, que é um filme bem antigo, e que aparece uma cena do Buda sentado na árvore, e aí vem exércitos, né? E aí ele permanece inabalável. Não importa o exército ou não exército, exército jogando flecha, e ele lá, só estou no observador. Aí o exército se dissolve. Aí vem maremotos, tempestades, e ele só na consciência, no centro observador. A tempestade se dissolve. É um exemplo muito bonito do que importa é o centro. O que importa é a consciência, não os fenômenos, verdadeiros ou não. Né? Isso se É um aplica. desafio também, né? Isso, e essa figura do filme se aplica, inclusive, à questão das trevas, né? Sim. Que ele está aqui na luz e as trevas se dissolvem, né? Dissolvem os Ele não está exércitos, a preocupado. tempestade. Ele não está Exatamente. preocupado com o que vem, né? Ele está segurando a chama. Essa abordagem toda que a gente faz, né, e essa reflexão que a gente faz, esse pensar nosso aqui a respeito dessas questões e tentar trazer assim tanta experiência como a inspiração que isso traz para a gente, em tudo isso é, são questões do dia a dia. Né? No dia a dia a gente tem esses desafios. Né? Hoje eu estava assim numa conversa com duas amigas e estava assim uma comentando assim um jogo sujo de um ex-namorado, tipo machismo, tipo camarada que acha que é isso e que é aquilo, e a outra comentando uma experiência de um filho, de uma abordagem que ele recebeu de uma outra menina que chegou desse daquele jeito. E eu vi tudo aquilo e falei, gente, assim, é tudo repetindo padrões que socialmente são julgados, né? É tipo de comportamento que vem, que as pessoas absorvem, né, ao longo da sua vida, né? A coisa do machismo, a coisa de não sei o quê. E quando a gente trata dessa questão da luz, dessa questão de trazer a percepção para aquilo que é real, você escuta tudo isso e você fala, gente, existe uma realidade por trás de toda essa fantasia que está sendo conversada e apresentada aqui. Não sei se eu estou entendendo, mas a pessoa fica remoendo algo que é fruto das trevas, e esse próprio remoer causa um desgaste e que é absolutamente desnecessário. A pessoa está se desgastando, não sei se é isso que você está querendo dizer, mas se a pessoa está se desgastando, está irradiando um monte de energia pesada, sendo que o processo continua assim e que tem uma outra saída, né? Uhum. É isso que você está querendo dizer? Exatamente, exatamente. É. Nesse capítulo, abençoado. Ah, tá. A gente tem sempre que lembrar, Champar, que às vezes a pessoa está vendo esse vídeo sem ter visto os outros, né? Isso aqui é um comentário sobre um livro do Osho chamado Tantra Suprema Compreensão, editora Cutrix, capítulo 3, no caso. A gente já comentou 1 e 2. Mas, assim, o fato de que a gente não nasceu ainda. É muito interessante essa visão, né? A gente não nasceu ainda como ser,
Nós nascemos como mente, né? Mente, né? Como corpo. Mas como essa luz que permanece, nós não nascemos ainda. Eu acho legal. Eu gosto dessa, não sei se é Uhum, metáfora, mas eu uhum, gosto dessa ideia, porque é um convite, busque nascer, né? Queira nascer. uhum. Tem uma outra coisa, assim, que eu acho que é a última que eu quero comentar sobre esse capítulo. Eu falei que ele representa muito da minha inspiração suprema em termos de meditação. E ele comenta aqui algo que, para mim, é um norte para a minha meditação. Né? E eu não vou falar sobre isso, porque isso merece um curso. Mas ele comenta aí, se você, nesse livro, nesse capítulo, se você conseguir se manter 1 minuto presente, com essa luz acesa, continuamente, 1 minuto, não precisa ser mais, prometo fazer de você um Buda. Experimenta. Fica a dica, fica a Fica a dica. dica, fica a dica. Champaque, podemos terminando por hoje? Sim, acredito que sim. Tá bom. Tá bom. Então, beleza. Grande Tá, abraço para beleza? todos, para você. Até Tá, a para todo próxima. mundo, um abração.